Bom dia! Estamos aqui no Porto e vamos mostrar um local muitas vezes ignorado pelo grande público. Guarda uma história muito especial ligada à cidade do Porto. Nesse local, onde funciona hoje o Centro Português de Fotografia, conhecido como CPF, funcionava uma prisão. O local aqui ele é envolto de uma aura de mistério, algo realmente que nós sentimos uma energia especial, já que era uma prisão. Os portugueses instalaram aqui o seu centro de fotografias, um local importantíssimo. Essa cadeia foi um local muito importante, um exemplo único de arquitetura judicial. Imaginem, nós estamos no centro histórico do Porto, bem ao lado da Torre dos Clérigos. E até o ano de 1974, ela ainda estava em funcionamento. Todos os acabamentos ainda são originais, por exemplo, essas pedras em granito. Nós estamos no térreo, onde ficavam os presos mais perigosos. Aqui, a umidade era extrema e não havia muita luz solar, então era muito difícil para que eles ficassem aqui. No último andar, ficavam os presos com penas brandas, já que havia mais ar e era muito mais luminoso. Nessa sala, o Centro de Fotografia Portuguesa propõe um diálogo entre o local, que era uma prisão, e a própria fotografia. Então aqui são mostradas algumas fotos de ex-presidiários, algumas histórias relacionadas a estas pessoas. A fotografia em seu início já foi utilizada para eventuais registros de criminosos. Isso se iniciou na França e depois foi alastrado para outros países também. Aqui em Portugal não foi diferente. E muitas vezes, como a fotografia em seu princípio era bem rudimentar, então cada foto para ser tirada, como falava antigamente, muitas vezes os fotografados, no caso os presos e acusados, ficavam cansados porque era muito tempo. Havia até um suporte de pescoço para que eles ficassem assim bem retos. O fato é que há muitos estudos sobre isso, sobre as expressões, afinal, muitas vezes eram expressões únicas de pessoas que jamais foram fotografadas antes ou depois. Diz ali uma frase que a fotografia acaba registrando, roubando ou construindo a imagem de um sujeito que jamais vamos conhecer. As punições eram muito variadas em relação à rigidez e também ao tempo. E muitos também poderiam sair durante o dia e voltavam apenas para passar a noite aqui. São relatados também alguns presos famosos aqui em Portugal, como Camilo Castelo Branco, um famoso escritor dos anos 1800. Ele foi preso pelo crime de adultério, boemia transgressora, enfim, ele era muito visado pelo então governo. Ele foi preso aqui, olha só que interessante, o cara escrevia demais, escrevia muito, e aqui dentro da prisão, em apenas 15 dias, ele produziu o seu maior romance, Amor e Perdição. Detalhe,
Ele foi preso junto com a sua amante, Ana, que foi denunciada pelo seu marido. Então ela ficou presa aqui 1 ano, ele ficou preso 2 anos, depois foram soltos, foram viver juntos em Lisboa. E o marido que denunciou a Ana, ele faleceu 1 ano depois que ela saiu da prisão, e ela herdou boa parte da herança, onde ela foi viver com o Camilo Castelo Branco em Lisboa até o fim de sua vida. Muitos desses condenados não eram pessoas propriamente do mal, mas pessoas que se desviaram um pouco em alguma situação de sua conduta, dos seus valores. Mas com a fotografia que nós temos aqui, ainda hoje, nós fazemos uma avaliação daquela pessoa, sem mesmo saber qual foi o delito, se ela era realmente assim, se foi apenas um ato. Então a fotografia foi, como o Felipe falou, um recurso que, de certa forma, delimitou e definiu aquela pessoa. Em uma das salas, aqui no 2º andar, nós temos acesso a uma vista encantadora da cidade do Porto. Na minha opinião, é a mais bonita que eu vi até agora. E lembrando, o acesso ao Centro Português de Fotografia é totalmente gratuito. Em bom português, a fotografia guarda a palavra saudade e também guarda o tempo. Muito obrigado a todos que dedicaram o seu tempo para nos assistir.